Capítulo 11 Evangelismo, resposta de Deus a um mundo que sofre. Estamos às portas do século XXI. Forças sinistras estão em ação. Religiões falsas multiplicam-se por todo parte. O nacionalismo nazista ressurge, e ameaça de novo varrer a terra. O comunismo, que parecia a mais poderosa arma já forjada pela malícia satânica, ameaçou eliminar o cristianismo. Todavia, morreu o nazismo e morreu o comunismo. Sobrevivemos a pestes e epidemias, e a 2 guerras mundiais, na última das quais morreram mais de 50 milhões de pessoas. O mundo se incendiou em algumas centenas de guerras e guerrilhas, desde 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Hoje, cerca de 40 conflitos armados ameaçam a paz mundial. A Igreja de Cristo sobreviveu à alta crítica, que tentou destruir a Bíblia. Ameaçam-nos hoje o avanço do maometismo fanático, as doutrinas deletérias da nova era, o ocultismo satânico, o ecumenismo incoerente, o humanismo, o modernismo teológico, o mundanismo no seio da Igreja cristã. Isto na área das ideias e doutrinas. No campo da sobrevivência física, ressurgem algumas velhas pestes, mais fortes, e surge uma nova, a devastadora AIDS, para a qual ainda não existe cura. Tudo isso sob a sombra sinistra de um possível holocausto nuclear total. É certo que não poderei viver até o ano 2000, a fim de poder escrever a respeito dessa época. Ser-me-á impossível ver o final deste milênio. Contudo, se Cristo demorar um pouco mais, vários bilhões de seres humanos chegarão lá. Acredito que os próximos anos serão os mais decisivos da história da humanidade. Acontecimentos capazes de abalar o mundo inteiro já estão sendo moldados, e suas sombras projetam-se até nós. Movimentos colossais têm sido inaugurados, alguns conducentes ao bem, outros ao mal. A raça humana enfrenta a possibilidade da autodestruição. A revolução social, com todos os seus horrores, soergue a cabeça monstruosa. A cortina de bambu, atrás da qual se oculta 1 bilhão de chineses pagãos, oferece-nos uma escravidão pior do que a morte. A criação sofre, e geme. O mundo já sente as dores de parto que prenunciam o dia do juízo final. Uma vez mais se ouve, um estrondo de marcha pelas copas das Amoeiras, 2 Samuel 5:24. O dia do Senhor vem, já está perto, Joel 2:1. A importância do evangelismo. Não sou um evangelista profissional, mas desenvolvi um ministério evangelístico em minha vida. Sei que a única esperança em nossos dias é a renovada manifestação do poder de Deus. Tenho visitado países em que vi esse poder em operação, e confio que se pode desfrutar no Brasil das coisas que vi noutros países. O evangelismo é essencial hoje, como sempre foi. E sem reavivamento espiritual, a vida, como a conhecemos, fatalmente perece. É necessário que evangelizemos, e que nos reavivamos. Caso contrário nos fossilizaremos. Todos temos as nossas diferenças teológicas e doutrinárias, sobre questiúnculas de menor importância, mas existe algo em torno de que nos podemos unir, o evangelismo. Ainda que não possamos alcançar unanimidade a respeito disto ou daquilo, coisinhas que na eternidade não pesarão, devemos ser capazes de trabalhar em cooperação uns com os outros na conquista de homens e mulheres perdidos, para o Senhor Jesus. Os ministros e os leigos de todas as denominações evangélicas deveriam cooperar quando se trata do evangelismo. Existem ministros que entendem que podem realizar a obra de evangelização em usa igreja no bairro, sem necessidade de contratar-se um evangelista profissional. Permita-me que lhe diga, e baseio minhas palavras em 40 anos de ministério, na maior parte dos quais como pastor, que devo meu sucesso na obra cristã, em grande medida, à ajuda de especialistas em evangelismo. O pastor de uma igreja pode ser um bom pregador, muito amado pelo seu rebanho, mas até mesmo a melhor das vozes pode vir a tornar-se cansativa. Sempre escolhi com alegria outros pregadores, em meu púlpito, porquanto sempre entendi que uma nova voz é imperativa. Um evangelista pode conquistar para Cristo pessoas que talvez eu nunca conquistasse. Talvez eu sequer poderia nutrir a esperança de ganhá-las. Depois, então, ao reassumir o púlpito, parece que a minha voz se fez diferente, tornou-se uma nova voz. E assim o povo não se cansa.
Tão logo sinto que minhas ovelhas já me ouviram por bastante tempo, trago um novo pregador que lhes proporcione certa mudança de cardápio. Um evangelista sempre nos arranja novos amigos, a maioria dos quais permanece conosco, como irmãos amados, mesmo depois de o evangelista ter ido embora. A primeira campanha que realizei em Toronto durou 6 meses, sem nenhuma interrupção, nem sequer de uma noite. Havia cultos até aos sábados, e geralmente 2 ou 3 aos domingos. A administração da campanha coube a mim, e presidia todas as reuniões. Todavia, durante esses 6 meses contei com a presença e atuação de uma dúzia ou mais de diferentes evangelistas um após o outro, os quais se ocuparam da pregação. Assim, eu sempre tinha algum pregador novo a apresentar, e meu rebanho podia ficar continuamente na expectativa de ouvir uma nova voz, e uma mensagem diferente. A multidão de ouvintes foi aumentando de semana para semana. O interesse era intenso, e antes de terminar a campanha centenas de almas haviam sido salvas. O resultado foi que a igreja e sua obra foram grandemente fortalecidas. Cada campanha custeou suas próprias despesas, e mais ainda, sempre sobrava uma quantia digna na tesouraria. Ao longo de todos esses anos, sempre tenho organizado 2, 3, e às vezes meia dúzia de campanhas evangelísticas por ano, sem contar as muitas preleções especiais sobre assuntos de interesse geral, ou específico para um grupo. Esses eventos têm servido para estimular a vida espiritual do povo, acrescentando novos interesses, criando entusiasmo e consolidando a obra do Senhor. Entre uma e outra campanha, tenho me dedicado a pregar. À medida que a obra vai tornando-se mais vigorosa, com o aumento crescente das multidões, venho me ocupando pessoalmente da maior parte do trabalho de púlpito. Mas jamais senti que poderia fazer tudo sozinho. Sempre convido oradores de fora, a fim de me ajudarem nas campanhas de evangelização. Dificuldades próprias do evangelismo já houve época, na obra do evangelismo e do reavivamento espiritual, e esse tempo não está muito longe, em que todas as congregações evangélicas de qualquer cidade fechavam suas portas e cooperavam juntas. Não admira que homens como Billy Sunday houvessem atraído multidões tão numerosas. Durante anos Billy Sunday não aceitou dirigir campanha alguma a menos que as igrejas fechassem suas portas e unissem suas forças para a realização da campanha. Consequentemente, os coros de todas as congregações se achavam na plataforma. E mais importante ainda, todos os ministros também. E estando as igrejas de portas fechadas, o povo vinha ao imenso salão de festas da cidade, onde a campanha de evangelização estava sendo efetuada, enchendo até ao máximo. E quando os irmãos viam seus próprios ministros assentados na plataforma, eram inspiradas a cooperar e a contribuir e a orar e a fazer qualquer outra coisa para o sucesso da campanha. Essa é a maneira ideal de ganhar almas para Cristo. No entanto, vivemos em uma época em que parece impossível obter a cooperação de todos os ministros desta ou daquela cidade. Sentimos-nos muito felizes em nossos dias, se ao menos conseguimos que as igrejas evangélicas fechem suas portas e trabalhem unidas. É que até mesmo entre os chamados crentes fundamentalistas tantas são as divisões e as contendas que se torna extremamente difícil obter a necessária cooperação. Mas continua de pé a verdade de que qualquer aldeia ou cidade pode ser abalada para Deus, e que um poderoso reavivamento espiritual pode acontecer, desde que as igrejas se unam em um esforço conjunto para conquistar almas para Cristo. Que todos os ministros de todas as denominações evangélicas se unam, visando a evangelização das massas que perecem sem Cristo, em todas as partes do mundo. Alegam alguns que precisamos de instrução bíblica melhor, que o povo conheça mais profundamente a palavra de Deus. E afirma-se que o evangelismo não consolida a igreja nem ensina a palavra. Tenho o direito de discordar isso. Ao estudar a história dos reavivamentos e do evangelismo, no decorrer dos séculos, descobri que há maior aprendizado da Bíblia e maior colheita de almas nas ocasiões de intenso evangelismo. E sempre há um maior número de pessoas estudando a palavra de Deus, nos dias de reavivamento e evangelismo, do que em qualquer outro período. Quando o Espírito Santo entra em ação, o povo, sobrenaturalmente, se volta para a Bíblia para estudá-la. Formam-se novas classes bíblicas na escola dominical.
Os novos convertidos testemunham e oram em público e, em decorrência disso, aumenta o conhecimento bíblico. A instrução bíblica, sem o evangelismo, resulta em estagnação, mas o evangelismo, que sempre induz ao estudo da Bíblia, inspira e abençoa. Permita-me informar a você que é o trabalho pessoal, após as reuniões, que traz o maior proveito, e não o trabalho realizado pelo evangelista. O pregador do evangelho pode ser assemelhado ao obstetra. Esse médico traz o bebê ao mundo, mas ninguém espera que ele cuide da criança. Esse é um trabalho posterior, que deve ser realizado pelos seus pais. A responsabilidade do médico obstetra cessa no momento em que ele entrega o bebê recém-nascido à mãe. Seria uma injustiça acusar o médico se a criança não se desenvolveu apropriadamente após a gestação, parto e atendimento saudáveis e normais. De modo semelhante, seria uma injustiça acusar o evangelista, caso os convertidos não prossigam no reto caminho da fé, ou não progridam espiritualmente, depois de terem sido trazidos à luz. Afirmo que isso é responsabilidade de outros, a saber, do pastor, dos professores da escola dominical, dos líderes de classes de jovens, de todos aqueles que ficam na retaguarda, a fim de cuidar dos novos convertidos. Quando se organizam classes especiais para os novos convertidos, não demora muito e se firmam, instruídos nas doutrinas fundamentais da fé, e assim se tornam fiéis e ardorosos obreiros do Senhor Jesus Cristo. Muitos há que exaltam o evangelismo, hoje em dia, em detrimento do trabalho dos pastores. É lamentável que num ou noutro caso se tenha de admitir que isso é verdade. O tipo de evangelismo de que precisamos é aquele que fortalece as mãos do pastor, que de todos os modos lhe dá apoio e ânimo. Quando um evangelista critica ou aponta faltas em um pastor, seja de que modo for, comete um erro trágico. Os pastores têm muitos problemas. Precisam ser encorajados, e o evangelista deveria fazer tudo ao seu alcance para facilitar a tarefa do pastor. O pastor deve ser honrado perante seu rebanho. É por essa razão que acredito que todo evangelista, pelo menos durante alguns anos, deveria tornar-se pastor, a fim de poder entender os problemas do pastorado e saber como ajudar. O pastor não é perfeito, e tampouco o evangelista. É possível que o evangelismo recebesse maior apoio da igreja se os evangelistas dessem boa retaguarda aos pastores. Tendo sido pastor e evangelista, sei muito bem que o trabalho do pastor apresenta problemas maiores do que os do evangelista. O evangelista enfrenta alguns dos problemas de uma comunidade qualquer durante 2 ou 3 semanas, e depois os deixa para trás, quando vai embora. Mas o pastor se vê perenemente acossado por esses problemas e outros mais. Essa é uma das razões por que, vez por outra, deixo de lado o pastorado e efetuo outra campanha de evangelização. Isso me faz esquecer-me dos problemas do pastorado, em geral trazidos por pessoas mesquinhas. Os evangelistas farão bem em adotar uma atitude positiva para com os pastores com quem vão trabalhar. Necessidade do evangelismo. Você notou que quase todos os evangelistas de fama mundial estão mortos? Todos com exceção do Dr. Billy Graham. Já morreu do Ig Moody. Desapareceram, R.A. Torrey, J. Wilbur Chapman, Billy Sunday e por último, Gypsy Smith, meu grande amigo. Já partiram todos para a glória. É triste dizê-lo, mas poucos surgem no horizonte capazes de ocupar os lugares vagos deixados por esses profetas cujos nomes se tornaram conhecidos por toda a face do planeta. A causa disso é que os nossos seminários e institutos bíblicos não estão treinando evangelistas. Estão treinando pastores e missionários, não treinam evangelistas. Quantas dessas instituições de ensino oferecem um curso de estudo sobre a história do evangelismo e dos avivamentos espirituais? Quantas faculdades teológicas estudam as vidas e os métodos dos grandes evangelistas e reavivalistas do passado? Quantas delas ensinam aos seus estudantes como se deve efetuar uma campanha evangelística? Houve época em que as grandes denominações evangélicas do Canadá, por exemplo, se utilizavam dos dons dos evangelistas. Lembro-me bem de quando Crossley e Hunter, que trabalharam juntos por 1/4 de século, excursionaram pelo Canadá. Eu me lembro porque participava das reuniões que eles dirigiam. Esses homens já partiram, mas até o momento não sei quais das grandes denominações evangélicas canadenses empregam evangelistas.
No entanto, as nossas igrejas têm sido erigidas graças ao evangelismo. Agora se empregam outros métodos. Resultados? Bancos de igrejas vazios. Pouquíssimos jovens estão sendo levados a Cristo. O de que precisamos hoje, mais do que qualquer outra coisa, é de um exército de evangelistas e reavivalistas que percorram a nação em toda a sua extensão e largura, de igreja em igreja, de cidade em cidade, conclamando o povo para que se volte para Deus. Agradeço ao Senhor toda a campanha evangelística. Sei que tremendo prejuízo a igreja tem sofrido por causa da ênfase errônea nas finanças, de modo especial no que diz respeito às ofertas voluntárias. Eu gostaria de ver chegar o dia em que o evangelista, a exemplo do pastor, recebesse um salário fixo, enviado da sede, a fim de que todos pudessem saber exatamente quanto ele ganha. Assim cessariam as acusações de abuso, de aproveitamento ilícito, de corrupção e extorsão. Em todas as denominações haveria lugar e tempo para a obra do evangelista. Ele receberia um salário determinado pela denominação, presbitério, concílio ou ministério local da igreja. As ofertas que excedessem as despesas seriam entregues à tesouraria central. Talvez seja essa grande e única solução. Devemos quase tudo quanto possuímos ao evangelismo. A maioria dos crentes se converteu em campanhas evangelísticas ou durante períodos de avivamento espiritual. Calculo que pelo menos 60% dos crentes ganhos para Cristo converteram-se em reuniões evangelísticas. Muitas e muitas vezes tenho feito pesquisas, por meio de mãos levantadas, e vejo a confirmação desses números. Pergunto a mim mesmo o que acontecerá quando os crentes atuais desaparecerem, e não se promoverem campanhas para que se conquistem outros para Cristo. Os jovens da Inglaterra, em sua maior parte, estão desviados. É provável que jamais se filiarão a uma igreja. O clamor dos crentes de mais idade é: quem assumirá o nosso lugar quando morrermos? O evangelismo é a única solução. Torna-se imperativo o emprego das reuniões evangelísticas e de reavivamento. Resultados do evangelismo. Conforme eu disse, tenho estudado atentamente a história das missões e do evangelismo ao longo dos anos. Nos primeiros dias contávamos com uma média aproximada de 500 decisões anualmente. Esses bebês recém-nascidos enchiam os bancos de nossos templos, com o resultado que os crentes mais antigos encontravam seus lugares ocupados se chegassem um pouco mais tarde. Durante anos e mais anos não fizemos qualquer propaganda pelos jornais, tão compactas eram as multidões que nos procuravam. Tenho uma carta, a mim dirigida pelo comandante do Corpo de Bombeiros, exigindo que eu reduzisse as minhas pregações por causa dos riscos de incêndio. Li essa carta ao povo, em certo domingo à noite, quando o templo estava repleto com mais de 2.000 pessoas, muitas delas de pé ao longo das paredes, outras sentadas nos degraus dos corredores, entre os assentos. Muitas pessoas não puderam entrar, por falta de espaço para ficar em pé. A leitura dessa carta fez que um número maior ainda de pessoas procurasse entrar no domingo seguinte. Tínhamos um órgão de tubos monstruoso, que ocupava todo o espaço da parte de trás da galeria. Quando nossos irmãos viram tantas pessoas tendo que voltar para casa, por falta de acomodação, semana após semana, puseram-se a orar. Pediam ao Senhor que enviasse alguém que comprasse o órgão, a fim de que se pudesse construir uma segunda galeria em seu lugar, para acomodarmos mais pessoas. Após alguns meses Deus atendeu a oração. Agora o órgão está em outra grande igreja de Toronto. Construímos uma segunda galeria. Na primeira noite em que ela foi aberta ao público, ficou cheia de gente. Muitas pessoas ficaram sentadas nos degraus das passagens laterais. Desde aquele dia até hoje, excluindo os quentes meses de verão e o período de férias, essa galeria fica repleta, e muitas dezenas se não centenas de pessoas já desceram dessa elevação, para dizer que estavam salvas por Cristo. Às vezes uns policiais se aproximam de mim, antes do início do culto, insistindo em que eu reduza o número excessivo de pessoas que frequentam nossa igreja. Não permitiam que tantas pessoas ficassem de pé ao longo das paredes internas, ou sentadas nos corredores. A única coisa que eu poderia fazer, conforme já declarei, seria suspender toda a propaganda pelos jornais. Apesar disso, durante muitos anos, com raríssimas exceções,
Tenho pregado para mais de 2.000 pessoas, domingo após domingo à noite. O evangelismo enche de gente qualquer igreja. Tenho visto isso vezes sem conta, semana após semana e ano após ano. Jamais me poderei esquecer da campanha que tive o privilégio de dirigir na famosa igreja da Rua Park, em Boston. Estava repleta ao máximo de sua capacidade, e inúmeras pessoas tiveram de ficar de pé. No fim da campanha de 2 semanas, mais de 200 pessoas haviam tomado a grande decisão por Cristo. Aquela grande igreja sofreu uma revolução. Nunca mais foi a mesma. Deus operou de maneira admirável. O que o evangelismo fez pela igreja na Rua Park, pode fazer por qualquer igreja evangélica. As maiores campanhas de evangelização de que já desfrutei na vida, até antes do início da Segunda Guerra, foram efetuadas na Austrália e na Nova Zelândia. Muitas vezes foi impossível encontrar auditórios suficientemente grandes para conter as multidões. Tive de organizar as operações sozinho, mas Deus agia. Pedaços de relatos apareceram em meu livro The Story of My Life, a história da minha vida. A Austrália e a Nova Zelândia nunca mais se esquecerão das campanhas de 50 anos atrás. Eu havia contraído malária, mas a respeito de minha debilidade física, Deus agiu poderosamente. Foi um milagre do princípio ao fim. Pelo menos 1.000 pessoas se renderam a Cristo, e muitos antes de as campanhas se encerrarem, os novos convertidos já trabalhavam na evangelização. A alegria do evangelismo depois de haver falado a um numeroso grupo de pastores em Sydney, na Austrália, sobre o evangelismo, notei um ministro cujo rosto estampava tristeza. Ele se aproximou lentamente de mim. Esperei que ele se manifestasse. Ele ficou de pé um momento, diante de mim, antes de abrir a boca, e depois me perguntou o seguinte: Dr. Smith, será que entendi mesmo o que o senhor disse? Porque retruquei: qual é a sua dúvida? O senhor disse de fato, frisou ele, que é possível a gente fazer o que o senhor acabou de falar. Sim, mas não entendo qual é a sua dúvida, insisti. O senhor acha, continuou ele, que é possível a um ministro presbiteriano fazer um apelo para que os perdidos aceitem a Cristo? Ele salientou a palavra presbiteriano. Bem, respondi, eu sou um ministro presbiteriano, e durante todos os dias de meu ministério tenho feito apelos, e tenho visto homens e mulheres, a centenas, virem à frente, defronte o púlpito, a fim de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, concluí. Mas o senhor sabe, insistiu ele, que isso não se faz na igreja presbiteriana. Não agimos assim em nossa denominação. Sei disso, prossegui, mas não vejo a razão por que um ministro presbiteriano não possa fazer um apelo desses. Com expressão de tristeza no rosto ele se virou e foi-se embora. Em poucos minutos, já me havia esquecido inteiramente do incidente. Na segunda-feira seguinte, à noite, quando eu dirigia uma de minhas reuniões costumeiras no auditório do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, estava prestes a subir os degraus até o púlpito quando percebi um movimento estranho à porta. Parei, curioso. Eu queria saber o que estava acontecendo. Para minha grande admiração, vi o rosto de meu amigo, o ministro presbiteriano que me interpelara, esforçando-se para entrar, varando o povo amontoado à entrada do edifício. Fiquei esperando. Ele conseguiu passar e vinha rápido na minha direção. Notei que trazia uma jovem pelo braço esquerdo e outra pelo direito, arrastando-as. Quando, por fim, chegou a distância suficiente para que eu o visse melhor, notei que seu rosto brilhava de alegria. Funciona, berrou ele. No momento não atinei o sentido de suas palavras. Que é que funciona? Perguntei, quando chegou à minha frente. Ora, o que o senhor disse no sábado, exclamou ele. E prosseguiu: no domingo, pela primeira vez em minha vida, fiz um apelo, e veja o que consegui. E assim dizendo impeliu as 2 jovens para diante de mim. Interroguei-as e vi que ambas se haviam realmente convertido ao Senhor. E lembrei-me do incidente do sábado, até que raiou em minha mente que algo diferente havia acontecido. Ele fizera o apelo no dia anterior, mas com medo. 2 mãos se levantaram. Ele ficou sem saber o que fazer, mas pediu às 2 jovens que se levantassem. Inseguro sobre o passo seguinte, ele se lembrou de que eu convidara as pessoas que desejassem ser salvas que viessem falar comigo sobre a salvação. Foi o que ele fez. As jovens atenderam sem hesitação. Não contando com obreiros que o auxiliassem,
ele mesmo conversou com as jovens e, ao fazê-lo, foram salvas. Que transformação! Aquele ministro presbiteriano voltou ao seu trabalho para fazer justamente o trabalho que havia negligenciado durante todo o seu ministério. Daí por diante passou a oferecer à sua congregação a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como Salvador, depois de pregar, ao invés de apenas pronunciar a bênção apostólica e ir embora para casa. Seu ministério inteiro se revolucionou. Começou a experimentar um pouco do júbilo que acompanhava o evangelismo, e assim aprendeu, por experiência própria, que até mesmo um ministro presbiteriano pode fazer apelos para que os pecadores aceitem a Cristo como Salvador. A minha sugestão a você, meu amigo, é esta: vai, e faze da mesma maneira. Lucas 10:37.